Os efeitos das 3 primeiras trombetas atingiram a terra, atingiram a terça parte do mar e atingiram a terça parte dos rios, deixando sinais claros dos juízos sofridos pelos homens. Agora o cenário muda e os sinais se voltam para as regiões celestes. Vimos nos vídeos anteriores, nas 3 primeiras trombetas, a primeira falando sobre a terra que será devastada pelo fogo. A terça parte da vegetação é queimada e mortes e fome são uma consequência natural desta primeira trombeta. Na segunda, o envenenamento do mar. A terça parte do mar se torna em sangue. Segue-se a destruição da vida marinha e das embarcações, numa terça parte. A terceira trombeta, envenenamento dos rios. A terça parte da água dos rios, das fontes dos rios, se tornam amargas e venenosas. Segue-se a morte de muitas pessoas. Vamos agora falar da quarta trombeta. Para você que não me conhece, eu sou a pastora Lu. Muito prazer em estar aqui falando com você. Eu peço, por favor, deixe o seu like, fique à vontade para fazer um comentário e compartilhe com mais 3 pessoas e que Deus te abençoe. Em Apocalipse 8, versículo 12, e o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. A quarta trombeta é soada. O juízo desta é dirigido contra os astros celestes. Veja que são atingidos apenas parcialmente, indicando, como já vimos em outras trombetas, que se trata de um juízo parcial. Jesus disse nos últimos dias que haveriam sinais nos céus e na terra. Veja em Mateus 24, 29 o que ele falou. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Ele também falou no livro de Lucas 21, 25, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão desesperadas com o medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Mas voltando aqui na quarta trombeta, aqui em Apocalipse 8, ela nos fala: é ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, a terça parte do dia não brilhasse e semelhantemente à noite. O escurecimento do sol e a lua no 6º selo foi indireto, ou seja, não se trata de uma convulsão destes astros, mas um fator externo que interferiu na propagação da luz que o sol irradia sobre a terra. Sendo que naquele selo as estrelas não foram afetadas, demonstrando que o juízo era direcionado apenas sobre a terra. Você pode conferir num vídeo anterior sobre o 6º selo. Aqui na quarta trombeta, porém, o sol é afetado diretamente, e não somente ele, mas também a lua e as estrelas. A luz natural da terra será reduzida em 1/3 de sua capacidade, seja durante o dia, seja durante a noite. A ausência de luz e calor natural provocará um aumento significativo do consumo das fontes de energia do mundo. Alguns entendem que os fatos aqui narrados são semelhantes ao que aconteceu no 6º selo, ou seja, na realidade a luz destes astros serão bloqueados, não chegando até a superfície. Logo, seguindo o mesmo raciocínio, temos nesta trombeta um colapso dos astros celestes principais. Podemos imaginar como este fenômeno atingirá o mundo. Uma das características certamente será a queda de temperatura em determinadas regiões do globo. Temos visto ultimamente como certos países do mundo têm sofrido com a queda de temperatura. Os prejuízos são enormes em diversos sentidos, até mesmo em termos de vidas humanas. O Egito viu
e contemplou o juízo das trevas. Este juízo é apenas um prenúncio de algo maior que virá quando os juízos divinos se consumarem nas taças. Vemos aqui uma advertência, e João ele vê e diz: "E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar." Este mensageiro alerta para a gravidade dos juízos das últimas trombetas. Elas são chamadas ais porque expressam a dor e a agonia daqueles que sofrerão os seus juízos. Apocalipse 8:12. Quando o anjo toca a trombeta e é ferida as terças partes do sol, da lua e das estrelas, fala que uma terça parte da terra fica em trevas. Isso nos faz lembrar das trevas que houve no Egito, em Êxodo 10, 21 a 27. Deus manda Moisés estender a mão sobre o céu e veio trevas sobre toda a terra do Egito, trevas que se apalpem. Naquele tempo houve cumprimento literal e nem foi por causa da poluição ou qualquer outra coisa. Vemos que a mão de Deus que agiu naquele tempo, assim como também será nesta trombeta, nesta 4ª trombeta. Aqui ainda está na 4ª trombeta e Deus já está falando através dos anjos que ainda virá. João vê o anjo voar por meio do céu, dizendo: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes de trombeta. Já estava muito difícil para os habitantes da terra, as águas do mar, dos rios, as fontes contaminadas. Esse será um tempo de muita aflição para todos que estiverem aqui. Porém, mais uma vez eu falo, assim como Deus poupou e livrou o seu povo das pragas do Egito, assim também irá poupar o seu povo. Muitos não estarão mais aqui neste tempo, mas os que ficarem ainda terão chance de se arrependerem e serem salvos, pois a palavra diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Bom, por hoje é só. Temos um encontro marcado no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço a todos e fiquem com Deus.